Olá, meu aluno do EJA 3, tudo bem? Eu sou o Regis, professor de Geografia. Hoje a gente vai bater um papo sobre paisagem. Aula passada a gente falou dos principais conceitos da geografia e falamos também de paisagem. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre paisagem. Tranquilo? Espero que todos estejam bem, né? Você assiste essa videoaula e depois responde as atividades. Tudo bem? Né? Lembra, entrega as atividades, tira dúvida, sempre à noite, não é? Nós somos alunos da noite, nós somos alunos do EJA 4, tá certo? Beleza, tá certo? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de paisagem, né, ó, isso aqui é uma paisagem, e por sinal, muito bonita, tá certo? Então, muitas vezes, quando a gente fala em paisagem, a gente vai lembrar o quê? Dessas imagens belíssimas da natureza. Então, Regis, isso aqui que nós estamos vendo é uma paisagem? É sim, uma paisagem. Vejam essa, mais linda ainda, se pudéssemos estar lá, né? Fazer aí um piquenique, todos os alunos do EJA 3, para essas praias maravilhosas. Isso é uma paisagem? É, e muito bonita, tá certo? E agora, que pôr do sol belíssimo, isso é uma paisagem? É sim, uma paisagem, tá certo? Agora, olha o detalhe. O grande problema é que muitas vezes, quando a gente fala de paisagem, a gente só pensa naquelas imagens bonitas, tá certo? Só que aquelas imagens bonitas são sim paisagem, mas paisagem é mais do que aquelas imagens bonitas, tá certo? Vou ler o que está escrito aí, ó. Às vezes, quando vemos imagens como as que foram vistas, né, a gente diz que são belas paisagens, tá certo? E tá certo. Agora, o problema não é só aquelas lindas imagens que são paisagem. Vamos ver por quê? Né? Olha aí, uma sala de aula também, pessoal, é uma paisagem. O passeio num parque também é uma paisagem. Né? A avenida aqui, a José Basto, a Osório de Paiva, também é o quê? Uma paisagem. Então, lembre-se, paisagens são aquelas imagens bonitas da natureza, mas aí no cotidiano também são coisas bonitas, tá certo? Ah, já ia esquecendo, ainda bem que eu lembrei, né? Quando for visualizar a aula, visualiza aqui na vertical, que ela fica melhor da gente visualizar a aula, tranquilo? Então, né? Não só aquelas imagens bonitas são paisagem, como essas imagens do nosso dia a dia também são paisagem, pessoal. Vamos entender por quê? Vamos sim, né? Está aqui para isso, não é? Então, presta atenção. Paisagem trata-se daquela parte do espaço geográfico que conseguimos avistar. Lembra que a aula passada eu falei o que era o espaço geográfico? O espaço geográfico é aquele que tem a natureza e é transformada pelo homem. Então, Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro de todos os tempos, ele diz que paisagem é tudo aquilo que a nossa visão conseguir avistar, o que a gente olha, tá certo? Então, o que a gente observa vai ser uma paisagem. Só que a gente vai observar por vários sentidos. A gente observa com o olhar, a gente observa com o sentir, com o cheiro, a gente observa escutando, a gente observa pegando, sentindo o gosto, tá certo? São várias maneiras de avistar. Mas normalmente a gente identifica uma paisagem pela visão, o que a gente olha, tá certo? Agora, cuidado para não confundir paisagem com natureza, tá certo? No início eram naturezas, tá certo? Mas que eram também paisagem. Mas quando você for falar de paisagem, não é só natureza. Natureza é um tipo de paisagem, tranquilo? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Muitas pessoas acreditam que a paisagem é apenas um lugar bonito, de beleza cênica como essa, tá certo? Isso é uma paisagem? É, mas se nós tirarmos uma foto do terminal, 7 horas da manhã, é uma paisagem? É também uma paisagem, tá certo? Então lembre-se,
Paisagem não significa só natureza. Paisagem é o que a nossa visão vai alcançar, é o que os nossos sentidos, né, vão perceber, o cheiro, você escutar, tá certo? Você pegar, tá certo? Isto é que é paisagem. Na verdade, a paisagem é a aparência de uma determinada parte do lugar, até onde a nossa vista conseguir alcançar. É o que nós vamos chamar de quê? Paisagem. Agora, lógico, uma paisagem da natureza é muito mais bonito do que uma paisagem no terminal Parangaba, do terminal Lagoa, do terminal Siqueira, tá certo? Não esqueça que pode ser de qualquer lugar e não apenas dos belos ou dos naturais, tá certo? Então, uma praia é uma paisagem? É, pessoal. Uma serra é uma paisagem? É. Mas não só esses lugares de natureza, tá certo? Na fila do posto de saúde é uma paisagem? É uma paisagem, tá certo? No terminal, 6 horas da manhã, é uma paisagem? É uma paisagem, tá certo? Então, lembre-se disso. O grande detalhe é esse, que muitas vezes a gente diz que paisagem é apenas aquelas paisagens bonitas. É, mas não só, tá certo? Então, tudo que a nossa visão, vista, consegue alcançar, eu vou dizer que é uma paisagem. Então, neste momento, você assistindo esta aula, é uma paisagem? É sim uma paisagem, tá certo? Você que gosta de praticar futebol, vai lá na quadra, é uma paisagem? É uma paisagem. Você que gosta de, no final do dia, botar a cadeira para fora e começar a conversar, você vê as pessoas passando no meio da rua, aquilo é o quê? Uma paisagem. Tranquilo? Então, tudo que a nossa visão alcançar, eu vou dizer que é uma paisagem. Então, essa imagem belíssima é uma paisagem, pessoal. A nossa visão não está observando, tá certo? Agora, se eu olho essa próxima imagem aqui, também é o quê? Uma paisagem, tá certo? Então, lembre-se, paisagem é tudo aquilo que a gente vai visualizar. Eu preciso lembrar que a paisagem não é só um lugar bonito, tá certo? Mas sim o fragmento de um lugar real, né? Você vai por Frotinha, tá todo mundo lá ensanguentado ali, é uma paisagem feia, né? Horrível, mas é uma paisagem, é um fragmento de um lugar. É nesse lugar onde muitas vezes as pessoas vivem, tá certo? Não só as imagens bonitas, tá certo? A canoa quebrada, ali é uma paisagem? É uma paisagem, tá certo? Mas, se você vai para o Castelão lotado, é uma paisagem? É uma paisagem, tá certo? Então, lembre-se disso, que a paisagem é um pedaço do fragmento que a gente olha. Então, a paisagem é um conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um local. Qualquer local que você dê uma olhada, você está observando o quê? Uma paisagem. Agora, essa paisagem, ela pode ter o quê? Elementos naturais, né? Que são aqueles constituídos pela natureza, como morro, rio, plantas, praias, tá certo? Então, a paisagem tem os seus elementos naturais, mas não só os elementos naturais. Existem outros elementos que a gente vai já ver. O grande problema é que quando a gente fala em paisagem, você pensa só o quê? Em natureza, tá certo? Pensar em natureza está errado? Não, mas não só em natureza, tá certo? Nós temos sim os elementos naturais e nós vamos ter os elementos culturais, que também podem ser chamados de elementos artificiais, elementos humanizados. São aqueles construídos pelos seres humanos, como prédio, pontes, rodovias, terminais, postos de saúde, estádios, tá certo? São elementos humanizados, que eles podem ter 3 nomes, só para confundir a gente, né? Culturais, artificiais ou humanizados, significam a mesma coisa. São aqueles construídos pelos seres humanos, como os prédios, as pontes, as rodovias. A nossa escola, tá certo? A nossa escola é uma paisagem, né? Ela é constituída de elementos culturais, elementos o quê? Humanizados.
A nossa escola é um espaço geográfico. A natureza ela foi transformada para se transformar o quê? Num espaço geográfico. Tranquilo? Bom, então a gente viu que eu tenho dois elementos. Os elementos naturais são aqueles constituídos pela própria natureza. E eu tenho os elementos culturais que são transformados, são construídos pelo homem. Então vejam, ó, você olhando essa bela paisagem, ela é uma paisagem o quê? Natural. Ao predomínio de quem? Dos elementos da natureza. Você está vendo alguma construção, alguma cerca, algum ser humano aqui? Então, essencialmente, eu tenho o quê? Uma paisagem natural, tá certo? Eu olho essa segunda imagem, já vejo, né, uma cidade onde foram construídas várias casas. Ela é asfaltada, então ela é uma paisagem o quê? Cultural. Ou artificial ou humanizada, que significa a mesma coisa, tá certo? Então, aquela paisagem que foi transformada pela ação do homem, eu vou dizer que ela é uma paisagem o quê? Cultural. Uma paisagem o quê? Cultural, né? Existe o predomínio desses elementos, ok? Então, vamos voltar aqui. Então, ó, uma paisagem natural, né? Uma paisagem o quê? Cultural, certo? É importante ter em mente que, através da observação da paisagem natural ou cultural, pode-se obter informações a respeito do quê? Do espaço geográfico, tá certo? A paisagem se modifica de que maneira, né? Principalmente pela ação de quem? Do homem. A própria natureza muda a natureza, mas o principal causador da mudança das paisagens é quem? A ação humana. Muitas vezes não é uma ação legal, mas vamos já conversar sobre isso. Ó. Através do trabalho, o ser humano modifica as paisagens de acordo com as suas necessidades. O grande problema é esse. Que necessidades são essas? É para o bem-estar da maioria da população? Ou é para o interesse de poucos, tá certo? Então, lembre-se, quem é o grande responsável pela mudança das paisagens? O ser humano, tá certo? De acordo com as suas necessidades. Normalmente, ele alega que esta necessidade é para ajudar o quê? O bem coletivo, para ajudar a todos. O grande problema é que muitas vezes nós descobrimos que não é para ajudar o povo. Normalmente é para ajudar o seu bolso, a sua conta bancária, tá certo? Então vejam, quem é que modifica as paisagens? O ser humano. Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente. Então, logo é possível concluir que o ser humano detém um grande poder nas suas mãos. Infelizmente, não é? Muitas das vezes não utilizado para o quê? Para o bem comum, para o bem das pessoas, tá certo? Normalmente, ele usa para benefício próprio. Esse é o grande mal da nossa sociedade. Sendo assim, esse poder deve ser utilizado com muita responsabilidade. Os espaços naturais têm um papel importantíssimo na nossa vida. O equilíbrio, né, do meio ambiente é devido a esses espaços naturais. Então, vejam, o que é que nós aprendemos? Que o grande responsável pela modificação das paisagens é o quê? O ser humano, né? O grande problema é que ele tem que ter responsabilidade na mudança, né, dessas paisagens, porque podem causar prejuízo à vida do cidadão comum. Tranquilo? Bom, a gente encerra aqui, mas antes eu quero fazer bem rapidinho com vocês uma revisão do que a gente comentou na aula de hoje, tá certo? Aí depois eu explico o que é que a gente vai, né, fazer. Lembra, ó, eu comecei mostrando essas paisagens bonitas, né? Lembra, ó? Aí eu disse para vocês, para a gente ter cuidado, que as paisagens, elas não necessariamente só são coisas relativas à natureza, tá certo? Ó, uma sala de aula, uma avenida principal, um parque de lazer, também é paisagem. Por quê? O geógrafo Milton Santos disse que a paisagem é aquele espaço que a gente consegue o quê?
avistar, tá certo? E que não confundir paisagem com natureza, tá certo? A natureza, muitas vezes, é paisagem. Mas o grande problema é que as pessoas pensam que paisagem é natureza. Paisagem é natureza, mas é também o dia a dia. É o que a gente vê nos terminais, é o que a gente vê nos hospitais, né? Muita gente pensa que natureza só é essa imagem bela. Não. A natureza é tudo aquilo que a nossa vista consegue alcançar. Então, além dos elementos naturais, né, eu vou ter os elementos culturais, os elementos artificiais, os elementos humanizados, tá certo? Então, aqui eu tenho uma bela imagem, eu tenho uma bela paisagem. Aqui, uma avenida central, também é o quê? Uma paisagem, tá certo? Então, é preciso lembrar que a paisagem não é somente um lugar bonito, mas sim o que a nossa visão alcança. E essa paisagem, né, ela é constituída de elementos naturais e elementos culturais. Paisagem é o conjunto dos elementos naturais e culturais que podem ser vistos em um lugar. Quem são os elementos naturais? Né? São aqueles elementos constituídos pela natureza. Uma serra, um morro, certo? Um rio, tá certo? As plantas, tá certo? E eu tenho os elementos culturais, né? Que são aquilo que é construído por quem? Pelo ser humano. Prédio, pontes, rodovias, casas, tá certo? Então, eu tenho esses dois elementos que vão fazer parte da minha paisagem. Então, eu tenho uma paisagem natural, tá certo? E eu tenho também uma paisagem o quê? Cultural. É aquela onde tem o quê? A interferência humana, tá certo? O importante é ter em mente, né, que tanto a paisagem natural ou cultural, né, ela sempre vai mostrar a situação lá do espaço geográfico. E essas paisagens, quem é que modifica? Tanto natural, né, quanto cultural, o ser humano vai mudar essas paisagens de acordo com as suas necessidades. Tranquilo? Tá certo? Então, você agora, né, com esse conteúdo, você vai responder as atividades, tá certo? E sempre manda as atividades para a gente no horário da noite, tá certo? Que tá todo mundo lá. Durante o dia a gente trabalha em outros colégios e muitas vezes a gente não consegue atender você. Às vezes dá certo, sem sombra de dúvida. Mas às vezes a gente está com aluno de outros colégios, tá certo? Mas nós não somos da noite, tá certo? É lógico, uma vez ou outra você pode mandar durante o dia, mas é sempre à noite. Então, façam as atividades, repita o vídeo se for necessário e estejam bem para a próxima aula.